cravar. Harrison, bem-vindo, cara. Obrigado por você participar novamente digamos que, nosso exercíciozinho do Davidojo. E vamos para a entrevista do Capiroto, parte 2. Vamos. Bom, você tá com o código aí aberto? Como é que foi refazer o projeto? Cara, assim, o outro que eu tinha feito, tinha muito mais tecnologia, né? Esse aqui foi bem mais tranquilo, que eu fiz ele mais simples, né? Foi Tomou mais... Ritalina de novo? Não, esse aqui foi mais rápido, mas eu não tomei Ritalina de novo, não. Aí, abriu já. Tem como compartilhar a tela aqui? Tem. Acho que aqui Tem. embaixo, do lado direito, tem Aham, opção. achei aqui. Peraí. Telão. Aí. Bom, vamos lá. Então, raramente as pessoas ganham uma segunda chance. Na minha vida profissional, eu fiz isso uma vez, porque realmente o cara foi insistente, o recrutador pediu, mas no final das contas, eu reprovei o cara do mesmo jeito, porque simplesmente o motivo de eu ter reprovado ele em primeira instância não resolveu na segunda. Mas pelo que eu vi no seu projeto, muito bom. Gostei muito da sua qualidade de código. Ele ficou bem menor, ficou muito mais fácil de entender. Qualquer pessoa acima de júnior consegue entender esse projeto em menos de 15 minutinhos. O seu README ficou muito legal, bem explicado. A parte que você colocou a administração para você listar todos os usuários com as contas ficou muito legal. Foi um plus que, na minha opinião, não estava descrito, mas que realmente fez diferença na hora da avaliação do seu projeto. Então, você foi além exatamente do que eu esperava. Você fez tudo o que precisava ser feito, seu código está funcionando, os critérios foram atendidos e o a mais que você fez realmente foi certeiro. Então, antes da gente começar, eu queria que você me explicasse como você decidiu cortar as coisas? Qual foi a sua linha de pensamento? Como é que você decidiu, eu vou tirar isso, não vou tirar isso? Qual foi o processo Em relação ao primeiro projeto, você fala? em relação ao primeiro projeto? Sim, então, no primeiro projeto eu tentei embarcar muita coisa, tentei colocar muita coisa, colocar é, microserviços e JWT, autenticação JWT, colocar um monte de coisas. E quando você falou para mim, ó, se o projeto é a mesma coisa que você ter usado, analogia, eu acho que no dia você tinha usado a analogia de que eu vi uma barata entrar na minha casa e coloquei fogo na casa inteira. E aí, quando eu fui fazer o corte, eu parei e analisei de novo. Analisei de novo o que o desafio, o que o teste pedia. E fui tirando, assim, a parte de microserviços, eu não vi mais a necessidade da parte de microserviços. Tirei aquela parte de microserviços. O teste era bem simples, o teste ele expõe só um endpoint. Então, não tem não tem método post, não tem método delete, não tem essas coisas. Então também não havia necessidade de ter o JWT, o próprio Spring Security, eu acho que já era bem, já conseguia suprir a necessidade do projeto. E foi partindo dessa ideia aí que eu resolvi tirar toda aquela tecnologia. Foi partindo dessa ideia aí. Eu ainda deixei a questão do Docker Compose. E eu acho que daquele outro projeto em relação a esse, eu acho que foi só isso que eu deixei assim de mais tecnologia, de mais coisa assim. Acho que foi só isso. Beleza, realmente faz sentido, tudo que você falou, gostei da forma que você pensou, tirou a parte de microserviços, até porque micro significa que é pequeno, mas nesse caso é pequeno demais, né? Sim. Então ficou bem legal, eu gostei muito do que você fez aqui. Eu tenho poucas perguntas, né? Como você refatorou o projeto de uma forma que ficou bem pequenininho, eu não tenho tanta pergunta para fazer como no outro, né? Então eu tive que pensar bastante em algumas perguntas aqui para fazer para você. E a primeira delas é, se você for na classe Transaction Converter Util, que
está dentro do pacote Mapper. Sim, sim. Você conhece alguma outra tecnologia que poderia ser utilizada aqui? Você chegou a pesquisar sobre ela? Sim, assim, eu já conheço sim outra tecnologia, que é acho que o nome é Mappers Trucks, alguma coisa assim. Porém, eu nunca utilizei essa tecnologia. Eu acho que eu utilizei ela uma vez, mas não tinha o conhecimento suficiente para, se por um acaso eu utilizasse ela aqui e me fosse perguntado mais a fundo sobre ela na entrevista, eu não saberia responder. Então, por isso que eu resolvi utilizar aqui o padrão Builder. Certo. E quanto à sua Maps Truct. cobertura de testes, agora você se sente confortável de que se eu tirar uma linha aleatória, seu código vai falhar? Então, eu não fiz os testes de integração na aplicação. Se a gente rodar aqui um coverage, você vai ver que a aplicação ela cobre, os testes cobrem 75% da aplicação. Então, Uhum. assim, se fosse para colocar na escala de 0 a 100%, eu teria uma confiança de 75% de que rodaria. Vamos fazer um pequeno testezinho, então. Você pode rodar os testes com cobertura para a gente ver essa classe mesmo, Transaction Converter Util. Essa classe mesmo? Roda tudo, que aí eu quero ver se vai aparecer no IntelliJ aquela barrinha verde do lado. Sim, sim. Tem algumas coisas que é muito difícil de testar, de fazer os testes, né? E geralmente é isso que dá pau. Geralmente é as coisas que deixa passar, né? Legal. Então eu estou vendo que toda essa classe tá sendo coberta. Você pode, então, vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Você pode deletar a linha. Deleta essa linha 22. Linha 22. Só roda os testes de novo. Nervoso? É um pouco. Sim, sim, passou os testes. Então, é só para te mostrar que cobertura de testes não é tudo, né? Às vezes Sim, tá sim, cobre, mas você não está validando, por exemplo, especificamente se o mapeamento está sendo feito de forma correta. Então, sim, já sim. aconteceu comigo, né, de eu fazer o mapeamento errado, né? Tinha que fazer, colocar, por exemplo, a parte de débito no campo de débito, sem querer coloquei de crédito, né? Então, se tivesse, se não tivesse um teste, eu provavelmente teria feito o deploy errado com esse valor. Sim, Tá. Mas tudo bem, os testes estão excelentes, bastante teste, é isso que eu gosto de ver particularmente. É uma questão mesmo de pensar nos casos não muito prováveis, apesar de você só estar criando um objeto e verificando se o objeto foi criado provavelmente com equals e hashcode. Então, sim, sim. em outras partes que a gente pode levar em consideração. Mas isso não é um problema, não. É normal. Provavelmente os meus códigos também vão falhar em alguns pontos. Legal. Outra coisa que eu achei interessante você pode ir no Credit Debit Indicator Factory. Na Mapper, né? Dentro do Mapper Util. Sim. Então, eu vi que você criou esse factory aí. Você pode explicar um pouco desse padrão de projeto e por que você decidiu
escolher ele? Pelo fato de haver uma lógica, aqui você pode ver que eu utilizo aqui uma enumeração, e pelo fato de haver uma lógica, que aqui, se o amount que é o valor que vem lá do JSON, se ele for menor do que zero é débito, e se ele for maior é crédito. Então, pelo fato de haver uma lógica aqui, e não simplesmente eu só recuperar o débito ou crédito, eu utilizei esse padrão factor. E daí eu chamo esse método, passando o amount, e a lógica é feita aqui e é me retornada se a conta está em débito ou se está em crédito. Entendi. E onde você está fazendo essa lógica? Aqui no transactions. Você fala na onde que eu estou chamando aquele método? Isso. Aqui no transaction, aqui, ó, get status amount, e daí aqui eu chamo o amount, tá vendo? É Uhum. porque o método da estática aqui está com a importação estática. Entendi. Você consideraria utilizar dentro da enumeração, porque a gente pode colocar método dentro da enumeração Java, você Sim, consideraria sim. colocar dentro dela? Sim, poderia colocar aqui dentro dela, porém eu resolvi colocar aqui para numa tentativa de seguir o padrão de projeto Factor, e talvez se tivesse que fazer alguma modificação na lógica, essa classe aqui ela cuida somente disso, somente dessa lógica. Tá certo. Então você está encapsulando e deixando uma alta coesão. Beleza. Seria ruim você colocar essa lógica de negócio dentro da enumeração, porque você teria que sobrescrever, porque, né, como é enumeração a gente não pode ter métodos concretos, né, diretamente, você teria que criar um método abstrato, e dentro do método abstrato você faria a implementação exatamente desse mesmo método, né? Então, realmente, nesse ponto seria melhor mesmo deixar aqui. Legal. E na parte de security config, eu vi que você codificou o password. Sim. Quais são as outras opções? Teria alguma outra opção para você utilizar como algoritmo de criptografia? Sim, teria algumas outras opções, porém agora de cabeça eu não sei te falar, eu teria que pesquisar isso, mas assim, uma pesquisa rápida no Google você consegue encontrar as outras opções. Eu sei que existem outras opções. Uhum. Você não lembra de nenhuma de cabeça? Cara, de nenhuma de cabeça agora não. Se você clicar nesse método password encoder, no ponto, não nesse, clica nele, vai nesse set password encoder, entra nesse método. Agora eu não lembro exatamente onde está, mas tem um desses métodos tem. Porque você não utilizou o factory para criar. Entendi. Sim. Beleza, sensacional. Então, seu password está sendo criptografado, muito bom, está guardado em plain text. O admin do roles está pedindo a role admin, muito bom também. Se você for na linha 16 dessa mesma classe, tem uma anotação Enable Global Method Security. Sim. Por que você utilizou ela? Essa anotação ela serve para ativar a segurança do Spring Security a nível de método. E essa anotação ela tem aqui como parâmetro o pre e o post enable, que é para ativar as anotações, exatamente as anotações pre-authorization e post-authorization. Se a gente vier aqui no endpoint
aqui no endpoint do transaction, você vai ver que tem a anotação pre-authorize. Essa anotação ela só pode ser utilizada com aquela ativação lá daquela anotação. E aqui ela pega uma lógica que ela faz a comparação antes de executar o método. Ela faz a comparação se o account ID que está sendo passado aqui, se ele é o mesmo account ID do application user, que está sendo recuperado aqui nesse authentication principle. Que é a mesma coisa de eu ter criado um objeto do tipo authentication e ter dado um get principle nele. Beleza, ficou show de bola. Você pegou isso do outro vídeo? Sim, eu tinha visto e eu falei, cara, vou estudar isso aqui, porque foi muito mais fácil do que a forma que eu tinha feito, porque eu realmente tinha feito, né? Eu tinha feito o authentication, aí eu criava o objeto authentication, aí eu fazia o secret context, e pegava o contexto, e do contexto pegava esse objeto authentication, e do objeto authentication eu pegava o principal. Aí dessa forma aqui bem mais fácil, né? Agora que você falou do Security Context, você consegue explicar o que é o Security Context, como é que ele funciona? Você fala o Security Context daqui do objeto Security Context? Isso. Cara, te explicar como que ele funciona 100%, eu não vou conseguir te explicar como que ele funciona 100%. Eu sei que você consegue recuperar o usuário que está logado na aplicação naquele momento, através dele. Uhum. Você consegue recuperar alguns dados do usuário. Eu acho que eu utilizei ele até hoje só para isso. E você Teria que diria que sua pisar mais. aplicação, você falou sobre sessão, você diria que sua aplicação, ela é stateful ou stateless? Ela é stateful. Porque por padrão, se eu não me engano, por padrão, o Spring Secret, ele é stateful. Se eu não me engano. Ele armazena a sessão. Então, digamos, por exemplo, se você faz uma requisição e na próxima requisição o servidor ele sabe quem é que está executando essa requisição sem você passar um token? Nesse caso aqui dessa aplicação, sim. Eu não preciso de passar um token, como era o caso da aplicação passada, que a gente tinha que passar o token nos headers. Nessa aplicação, eu não tenho essa necessidade. Então, como funciona agora nessa aplicação? Essa aplicação ela utiliza a autenticação básica do Spring Secret. Ela é ativada aqui pelo HTTP Basic. Uhum. E ela basicamente ela armazena a sessão. Exatamente. E onde essa sessão ficaria armazenada? Essa sessão fica armazenada do lado do servidor. E como você limparia essa sessão? Digamos que você quer deslogar. Eu não sei te explicar o que acontece para deslogar. Porém, para deslogar para se deslogar da aplicação, o que acontece assim, a fundo, o que acontece para deslogar. Mas para deslogar na aplicação, como eu deixei escrito aqui, basta se acessar aqui a URL, fazer uma requisição aqui para a URL login logout. Interrogação logout. Legal. Cara, sinceramente, não tem muita pergunta mesmo que eu possa fazer, né? Essas perguntinhas de livro realmente não é algo que me interessa. Ficar perguntando como é que funciona o logout do Spring. Então, isso requer você
ir dentro do código e ler a documentação para lembrar. Então, o que eu quero e o que eu consegui ver é que você foi a pessoa que desenvolveu o código, você soube explicar as decisões que você tomou, por exemplo, o enable pre-post para o método que você utilizou lá no controller, a parte que você colocou de segurança aí, que agora você sabe que você tem o logout, o login, você tem o HTTP Basic, você sabe que você está criptografando, que tem outros algoritmos de criptografia que você poderia levar em consideração. Então, o que é interessante, o que eu gostei é o fato de você agora saber o que você fez, né? Então você tem Sim, domínio, não foi só uma cópia cega de algo que você fez em outros projetos. E geralmente é isso que acontece, né? Às vezes você está resolvendo o mesmo problema, você simplesmente copia e cola, funciona, a gente não pergunta, o que eu posso melhorar aqui? Porque tá funcionando, né? Time que tá vencendo, geralmente a gente costuma não mexer, né? Mas sim, sim. principalmente para entrevista é bom você escrever e se perguntar nos olhos de outra pessoa, né? Então, esse tipo de pergunta que eu estou fazendo para você aqui, eu poderia ir mais a fundo. O que é o CSRF? O que você faria se não precisasse desabilitar? Como é que você gerenciaria isso? Como é que funciona? Então, tudo isso faz parte, né, de coisas que uma pessoa pode perguntar, mas que, no final das contas, para mim, o mais importante é ver uma aplicação bem desenvolvida, não tem muito warning. Você tem um Sonarlint aí, provavelmente, você chegou a dar uma olhada nele? Você chegou a... Sim, sim. Inclusive, eu olhei ele e ele não fala os warnings que tem no teste, né? Porque quando eu fiz aqui Sonarlint, Analyze aqui, e ele não me falou. Tinha 2 warnings lá nos testes e ele não tinha me falado desses warnings. É, É, às vezes dá bug. E a questão do CSRF aqui, se você me perguntasse agora, eu saberia responder para você o que é o CSRF. Inclusive, eu deixei ele desabilitado exatamente na esperança de que você me perguntasse. então Ele, fala ele, ele, ele funciona também habilitado. Não, como é que funciona. Agora eu tô curioso. o CSRF, ele basicamente ele é um ataque que é enviado, ou ele não precisa de ser enviado por um link, ele pode ser enviado por uma imagem, ou num código JavaScript que vai correr numa página assim que você acessar ela. E basicamente ele funciona da seguinte forma: um usuário autenticado ele faz uma requisição indesejada. Por exemplo, o usuário entra, ele está lá logado na conta dele, o usuário está autenticado na conta dele de um banco e ele abre um link no e-mail dele. E esse link ele é um ataque CSRF. E assim que ele clica nesse link ou ele abre uma imagem, é enviada uma requisição e essa requisição faz a transferência do dinheiro que está na conta dele para a conta de alguém. Porém, o CSRF ele é um ataque às cegas. Devido à política de mesma origem dos navegadores, o ataque CSRF ele não consegue obter a resposta daquela requisição. Então, a pessoa que está... O ataque CSRF puro. Não é o caso se o core estivesse habilitado aqui. Mas eu já vou chegar lá. O CSRF puro ele não consegue obter a resposta desse ataque. Então, aqui na nossa aplicação em questão, eu deixei o CSRF desabilitado porque os endpoints só têm requisições do método GET. Então, o máximo que um ataque CSRF faria aqui seria atualizar a página do usuário, porque a resposta vai é o usuário que faz a requisição. Então, essa resposta volta para o usuário, o que não é o caso se o core estivesse ativado. Se o core estivesse ativado, o CSRF poderia ser aliado a outros métodos de ataque, tipo, eu acho que é XHR, que aí sim o atacante conseguiria recuperar a resposta dessa requisição. Entendi. E Ficou claro? Ficou claro o que eu falei? ficou porque eu sei do que você estava falando, né? Quando você Sim. falou um pouco da transação, mas o que tem a ver transação com CSRF? Mas, Qual, qual mas eu transação? entendi. É que você falou da transação, mas você não explicou o contexto da onde você Ah, está sim, sim. falando. Onde é que entraria o Corsa nessa parada? Então, o que acontece? Pela política de mesma origem,
um site pode navegar pelo outro, mas ele não pode ver a resposta, ele não consegue ver a resposta da requisição que ele faz ir para outros sites. E o CSRF, o CORS, por padrão, ele vem desabilitado no Spring, então ele não sinaliza nos headers, ele não sinaliza, tem uma anotação nos headers, agora eu esqueci como é que é o nome da anotação, mas ele não sinaliza que essa resposta ela tem que estar exposta por padrão no Spring Secret. Então, se eu habilito o CORS aqui, se eu habilito o CORS e eu sinalizo isso explicitamente, que as respostas das minhas requisições ela tem que estar exposta para tal origem ou para todas as origens, aí sim um ataque CSRF conseguiria recuperar essas respostas. Beleza. Realmente você, você estudou. Então, antes de finalizar, ainda falando da parte do seu README, né? Você continuou com build lá, com um badgezinho. Essa é uma das partes mais legais que eu acho. Sim, sim. Você pode explicar como é que você fez isso? Esse buildzinho aqui, esse site aqui, ó, imageshield.io, ele tem, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Lá no GitHub eu meio que comecei a fazer uma pipeline lá. E aqui, ó, sempre que eu faço um commit, um push pro GitHub, ele vai aqui a configuração todinha dele e ele vai executar esse método. No final das contas, ele vai executar esse método. MVN clean install. E esse método executa os testes. E se for bem sucedido, vai passar, o build vai passar. E esse site aqui, shields.io, ele tem um negocinho bem bacana, quer ver? Deixa eu te mostrar. É o do Workflow Stats, que você coloca aqui o seu nome, o repositório, e aqui você coloca o nome do workflow, que no caso aqui é esse daqui. Aí, tá vendo? Ele já encontra esse workflow lá e já me dá aqui, ó. Aí é só copiar aqui o URL e colocar aqui na tagzinha de imagem. E ele é automático, ele atualiza automático. Então, se o build lá não passar, o badgezinho também já troca e já fica vermelhinho. Cara, show de bola. Pra falar a verdade, eu não conhecia esse site. Viu? Não, ele tem um monte, ó. Ele tem um monte, se você vier aqui no... Ele tem um monte, tá vendo? Uhum. Tem de WordPress, PHP. Cara, legal. E aquele comando que você roda mvn clean install, você sabe o que ele faz? Ele apaga todos os repositórios e instala de novo a aplicação. Apaga os repositórios em que sentido? Você diz os repositórios que estão na pasta do Maven ou só do projeto? Não, só do projeto. Você fala assim, tipo, vamos supor, eu tenho lá no Maven, só exemplificando, só para me entender. Eu tenho lá no Maven aqui uma dependência lá, já instalada lá no Maven, Spring Boot Start Data JPA. Uhum. Quando eu dou aquele MVN Clean Install, ele vai criar outra pasta, outra pasta com... Vai começar aqui no br.com.harrison.dev.test e vai instalar isso aqui lá. Quando eu dou o MVN Clean Install, ele apaga só do projeto, ele não apaga da pasta do Maven. Da pasta do Maven, essa que tem lá fica salva. Mas quando você diz apaga só do projeto, você está falando na pasta do Maven, o seu projeto, ou você está falando essa pasta que tem agora que eu estou vendo aqui, por exemplo, essa pasta Target? Não, sim, ele também apaga a target.
Mas a do projeto também. Então, se você então vamos fazer um teste. Você está falando que ele deleta a pasta no repositório do Maven, certo? Onde tem as dependências instaladas. Mas só do projeto. É isso. Sim, sim. Vamos fazer um teste? Você pode rodar aí no terminal mvn clean. Agora você pode listar o seu diretório onde o Maven está, com todas as, provavelmente no seu usuário, ponto .m2, repositório. Então, como você estava usando BR DevDojo? Sim, sim. BR Dev Dojo teste. Me enganei. Da pasta M2 ele não deleta. Só a pasta target. E quando você roda o install, você sabe o que o install faz? Ele instala a aplicação, E como é que funciona esse processo? Quando você diz instala a aplicação? ele empacota todas as minhas dependências num jar, se no caso for jar, né? Mas ele empacota todas as minhas dependências numa aplicação só, E manda para onde? para pasta target. Só a pasta target? Vamos fazer um teste de novo? Vamos fazer um teste de novo. Volta lá no seu repositório, onde você tem o BR, volta desde o BR. Vai lá no Desde o BR. BR. Sim. Deleta tudo que está dentro. Deleta a pasta BR. Pasta BR. Ó, isso. Legal. Agora roda mvn install. Agora você pode voltar lá. Aí. É por isso que eu estava confundindo aquela hora que eu falei que instalava aqui também. Por instalar aqui eu pensei que apagava também. Essa é a principal função do install, né? Você vai gerar esse jar, vai colocar dentro dessa pasta repository, e é por causa disso que você conseguiria utilizar em outros projetos. Então, se você tem dependência, por Sim. exemplo, o Core que você tinha no outro, tem que rodar o clean Uhum. install para instalar aí e você conseguir importar em outros projetos. Sim, sim. Mas esse é o tipo de coisa que você só sabe quando você apanha na vida. Não se preocupa. Sim, sim. Sim, sim. Aqui com outro projeto, principalmente o Chunin Exam, eu apanhei demais com o Core. E às vezes estava dando um errinho no código e você não sabe o que é o errinho e simplesmente você vai lá, exclui a pasta e dá um install de novo, ele funciona. Agora sabe por quê. Então. Bom, Harrison, sinceramente, era isso que eu tinha para perguntar para você. Seu projeto está muito bom, você foi muito bem nessa entrevista. Tem coisas, é claro, que eu sei que você não sabe, eu vou direto na ferida, mas Sim, todo, percebi. todo, todo entrevistador vai fazer isso, né? Porque precisa ver como é que você sabe lidar com a pressão. E uma das coisas mais impressionantes para mim é quando você não sabe, você realmente fala que não sabe, né? O que tem de gente que tenta mentir, e é pior você mentir e a pessoa saber que você está mentindo do que você falar, não sei, eu vou pesquisar. Sim, Então, isso é um baita ponto positivo para mim. O fato de você ter levado pau na última entrevista e pesquisado sobre as coisas que você não sabia também mostra que é uma pessoa que está sempre procurando melhorar, crescer. E tem gente que leva pau e mesmo assim na próxima entrevista, se perguntarem de novo, também não vai saber. Então, é muito comum você ver situações desse jeito, cara. Então, muito parabéns por você ter estudado o CSRF, o Course. Gostei do jeito que você organizou o código, a parte de enumeração. Cara, só parabéns, velho. Mereceu a segunda chance e você honrou a segunda chance que você ganhou. cara, que isso. Eu que agradeço a oportunidade. E
Realmente, se eu não sei, igual você falou, não, tem cara que prefere mentir. Cara, se eu mentir, eu vou só estar cavando meu próprio buraco. Porque se eu mentir e você falar, ah, não, beleza, mas então por que é isso? Aí você só tá se passando a corda mais ao redor do seu pescoço. Então é melhor você falar que não sabe realmente. Tem coisas que realmente eu não sei. Muita coisa que realmente eu não sei. Mas é isso, eu tive a outra oportunidade e eu falei, cara, agora eu vou estudar o que eu não sou, o que eu não sabia. E é isso. É isso aí, cara. Então, parabéns. Obrigado. A entrevista termina aqui. Vou parar de gravar. Muito obrigado por participar. Que é isso, eu que agradeço, William. Então, vou parar aqui de recordar. Galera, esse é o Harrison.